A formação da pessoa, a formação e a construção do indivíduo não é tarefa fácil. Requer um exercício responsável das funções familiares, das dinâmicas familiares e a depender desse ambiente familiar e a depender desses modelos familiares, isso vai afetar diretamente essa construção. Então, estruturas familiares frágeis vão gerar relacionamentos superficiais, adoecidos. Às vezes as pessoas não fazem ideia da consequência que é gerado a partir de uma estrutura familiar. A família é o ambiente que mais tem o poder de nos afetar, tanto para o bem quanto para o mal. Mesmo que a pessoa saia de casa cedo, determinado a ficar o mais longe possível da sua família, logo ela percebe que o seu sistema familiar, o jeito de ser da sua família, os padrões familiares estão seguindo essa pessoa para onde quer que ela vá. O problema é que poucos de nós temos refletido honestamente sobre o impacto da nossa família de origem e de outros eventos abaladores na nossa história. Existe uma certa força gravitacional que nos puxa para os padrões da nossa família de origem, para funcionar como a nossa família de origem funcionava. E quem não olha para o passado está condenado a repeti-lo. Tem muitas pessoas repetindo um ciclo de comportamento, de sofrimento, de perdas, de derrotas, de traumas. E ao longo da nossa história de vida, muitas pessoas se apresentam como modelos de autoridade sobre nossas vidas. A formação da nossa identidade, a formação de quem nós somos e como nós funcionamos é um reflexo da forma como nos relacionamos com esses modelos. Uma parte importante da formação da nossa estrutura interior, de quem nós somos, está ligado a esses modelos de autoridade, aos papéis e funções representados sobre nossas vidas. Onde que nós somos formados? E por que funcionamos assim? Onde é formado a nossa identidade? As primeiras influências que moldarão grande parte da nossa identidade de quem nós somos vêm dos papéis ou das pessoas que nos criaram, vêm dos papéis e das funções das pessoas que nos criaram, o pai, a mãe, o tio, o vô. É através do contexto familiar que o indivíduo vai ter sua identidade estabelecida e através das funções maternas e paternas que você, enquanto indivíduo, vai ser estabelecido, que a sua formação emocional vai se estruturar. Como saímos da nossa família de origem define se estamos preparados para a vida adulta ou se vamos viver aprisionados a uma fase do desenvolvimento, geralmente uma fase de muita imaturidade. A formação do indivíduo, na sua identidade, na sua saúde emocional, na sua vida interior, está inserido em um contexto de relações que forma esse sistema familiar. Existem muitas pessoas enfrentando crises conjugais, crises morais, sintomas dos mais diversos, mas aqui, através de um entendimento, de um olhar da terapia familiar, a gente entende que todo sintoma ele tem uma história. As pessoas carregam uma história de vida. E quando as estruturas familiares se fragilizam e se tornam disfuncionais, as consequências se dão nas distorções da formação do indivíduo, em quem ele é, na sua identidade, na sua condição emocional. Então, modelos de autoridade no desempenho dos seus papéis e das suas funções têm o poder de bloquear ou de desbloquear. Modelos de autoridade no desempenho dos seus papéis, seja pai, mãe, tio, vô,
a pessoa que se colocou sob o modelo de autoridade sobre você tem, através do seu papel e da sua função, tem o poder de bloquear ou desbloquear, de trancar ou destrancar emocionalmente a vida das pessoas. A boa notícia é que nós não precisamos viver como vítima das falhas que cometeram conosco. A boa notícia é que não precisamos viver refém dessas dores, dessas falhas. Não podemos mudar o que passou, mas daqui para frente nós podemos e devemos. E para entender quem nós somos e como foi formado a nossa identidade, é preciso ter um olhar para a nossa história de vida. É preciso ter um olhar para a nossa família de origem. Eu, quando vou atender uma pessoa, e para conhecer a forma dessa pessoa funcionar e para entender a origem, a raiz dos sintomas que ela está vivendo, eu preciso conhecer de onde ela veio, a relação que ela teve com a família de origem, com esses modelos de autoridade. As distorções e as feridas que guardamos na nossa vida emocional, quando não são tratadas, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser compensadas e depois vão ser reproduzidas. Né? E quando conhecemos a nossa história geracional, vamos nos deparar com o nosso sistema familiar, onde encontramos muitas respostas sobre como funcionamos, por que funcionamos, muitas respostas acerca das crises, dos dilemas e dos sintomas que nós estamos vivendo. Um dos aspectos fundamentais da formação do indivíduo, da formação da identidade e da construção da saúde emocional está nessa habilidade de lidar com essas distorções, com essas feridas, com essas dores causadas por essas falhas, por esses abusos cometidos por modelos de autoridade. A pessoa se torna refém emocional dos sofrimentos passados. Logo, essa dor emocional não tratada, ela contamina não só o passado, mas o presente e o futuro. A forma como uma pessoa assimila esse conceito de autoridade é a forma de medir a saúde emocional, o nível de liberdade, o nível de maturidade, a forma como nós nos relacionamos com os modelos de autoridade da nossa vida é o termômetro que vai medir a nossa maturidade, a nossa liberdade e a nossa saúde emocional. Então é preciso assumir a nossa responsabilidade de conhecer a nossa história, a história geracional, a história familiar, identificar os males, elaborar as perdas, abrir o coração para transformar a dor em palavras. Se isso não acontecer, nós vamos repetir um ciclo, nós vamos repetir comportamento. E a partir do momento que nós nos posicionamos, nós passamos a ser agentes da própria história, saindo da condição de vítima, saindo daquele lugar de eterno cobrador das dívidas e falhas emocionais do passado. Nós aprendemos a nos diferenciar. Diferenciar é a capacidade de definir seus objetivos, seus valores, independente das pressões, das cargas, dos padrões familiares. A diferenciação envolve essa habilidade de você se livrar dos pesos, dos padrões e continuar na busca de quem você é, da sua identidade. E as pessoas que conseguiram esse nível de diferenciação têm suas convicções claras, direções e metas bem definidas. Elas têm o poder de escolher como querem ser, onde quer chegar, sem se importar com a aprovação ou a desaprovação dos outros. Então, padrões familiares do passado são representados em nossos relacionamentos presentes, sem necessariamente estarmos conscientes disso. Às vezes você nem está vendo, mas é muito comum. Às vezes quando a gente está atendendo o casal, a esposa
vira para o marido e diz, olha, você está parecendo seu pai. Ou o marido vira para a esposa e diz, você é a cara da sua mãe, você está parecendo sua mãe, está agindo como sua mãe. Então, esses padrões familiares do passado acabam encontrando lugar na nossa vida, no nosso relacionamento, e muitas vezes nós nem nos damos conta disso. E nessa jornada da diferenciação, o que está em jogo é uma mudança interna. A pressão é muito grande para você levar uma vida que não é sua, para você repetir um padrão, repetir um comportamento, repetir um ciclo. E aqui fica a pergunta, estou vivendo fielmente a vida que Deus tem para mim? Estou vivendo fielmente a minha verdadeira identidade? Ou estou repetindo a história de alguém? Mudar a maneira que vivemos durante anos é simplesmente uma revolução. E quando nos diferenciamos, sempre causamos alguma reação naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que estão mais próximos. E o conhecer a si mesmo, é a base da formação de toda a identidade. Conhecer a si mesmo é a base do conhecimento de Deus. E isso tudo é uma aventura de uma vida inteira. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço!